É muito interessante a gente entender a formação da síndrome da dependência química. Dependência química é uma síndrome, né? Porque síndrome vem da ideia de conjunto de sinais e sintomas. Então, quando a pessoa desenvolve uma dependência química, existe uma síndrome. Existem vários sinais e sintomas que evidenciam que aquela pessoa está passando por um problema. A neuroadaptação, por exemplo, né, que é o cérebro se adaptar com o funcionamento sob a presença da substância psicoativa, é uma delas. Mas essa neuroadaptação, ela depende do uso repetido. Então, não existe neuroadaptação sem uso repetido. Por isso que a gente não pode chamar um indivíduo que usa 2 vezes no ano de dependente químico, tá? Mas é um problema. E aí, a partir da neuroadaptação, por exemplo, o cérebro aprendeu a funcionar. Quando o cérebro aprende a funcionar, a gente pode falar da questão da tolerância, né? Então, uso repetido, neuroadaptação, tolerância. Por que tolerância? Porque o cérebro aprendeu a funcionar. Então, consequentemente, o organismo passa a tolerar grandes cargas de substância, grandes quantidades de uso, né? Aquele uso realmente compulsivo e obsessivo, né? Só que em seguida vem a dependência, né? Aí sim ela se instala e o indivíduo ele vai realmente evidenciar a presença de dependência, da síndrome de dependência, no momento que ele parar com a substância e apresentar síndrome de abstinência. Então, a síndrome de abstinência, ela não é só um evento preocupante, subclínico, né, que realmente precisa de abordagens farmacológicas muito acertadas, mas ela é algo a ser bem notado e percebido pelos profissionais. Por quê? Porque quanto maior a síndrome de abstinência, maior o sinal de neuroadaptação, consequentemente maior a possibilidade de dependência química. E muitos indivíduos que recaem exatamente no momento da síndrome de abstinência. Por quê? Porque o mal-estar de estar sem a droga é tão grande, mas é tão grande que ele prefere usar para aliviar o mal-estar causado pela ausência da substância. Então o indivíduo desiste da sobriedade. Não, eu estou me sentindo muito mal, muito ansioso, muito agitado, com tontura, sensação de desmaio, taquicardia, sudorese, eu preciso frear isso. E o indivíduo usa, e infelizmente, né, para uma má notícia é que a substância vai fazer esse efeito, ela vai aliviar o mal-estar. Então a gente tem uma dependência instalada, e aí existe a abordagem, né, que tem que ser feita, né, dependendo do grau de dependência. A gente sabe que existem os graus leve, moderado e muito grave, né, e muito grave também, grave e muito grave. A gente precisa realizar esse tratamento, né, que na maior parte das vezes, né, são as comunidades terapêuticas, o gargalo de tratamento hoje são as comunidades terapêuticas, são os regimes de internação. E aqui a gente não pode também entender algumas coisas, né, cara? Porque a dependência química, ela é muito mais do que o uso de substâncias, né? Então o indivíduo ele já vai estar adaptado a vários padrões que ele vai levar para dentro do processo de recuperação dele. E esses padrões que ele carrega para dentro do processo, é exatamente aí que a gente precisa tratar esses padrões para que a gente consiga ter um paciente sem drogas e com bastante qualidade de vida. Curtiu o conteúdo? Curte, se inscreve, compartilha e deixa o seu comentário. Já teve síndrome de abstinência? Um abraço.